Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor, às vésperas de Bahia e Botafogo. É Botafogo e Bahia, que é lá no Rio, mas para a gente é sempre Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo. Jogo difícil, é novidade dizer isso, Diego? Agora, muito mais difícil contra o líder, que fez 10 partidas em casa e ganhou 10. Isso é campeonato brasileiro da primeira divisão. Ganhou 10 das 10 que jogou. Aí é difícil, hein, Diego? Jogo muito difícil, enfrentando o líder, mas temos alguns trunfos, temos algumas qualidades que podemos explorar, problemas do Botafogo. É disso que vamos falar aqui depois da nossa vinheta. É isso aí, estamos de volta. Já pedindo a vocês, né, agradecendo as muitas inscrições, os muitos likes, os muitos comentários, né, e pedindo que se inscrevam no canal, que deixem seu like, que sigam comentando e compartilhando os nossos vídeos, que estamos começando, incorporando novos elementos, novas visões, novas leituras, né, mas sempre com análise crítica e com as informações para vocês. Vamos iniciar com a classificação do primeiro turno, né, já com a primeira rodada do segundo turno também, mas que demonstra um Botafogo especial, né? Um Botafogo líder isolado da competição, algo que pouquíssima gente esperava, eu diria ninguém esperava, talvez só um Binha botafoguense ou algo assim. O Botafogo é líder da competição com impressionantes 48 pontos, né, em 20 partidas, 15 triunfos, 3 empates, 2 derrotas, saldo positivo de 24 gols. Né? E o Botafogo, como meu pai falou muito bem, o Botafogo tem 100% de aproveitamento em casa, o que é outra marca absolutamente impressionante, né, pai? É, Diego, e 100% em 10 jogos, porque às vezes o pessoal do Oba-Oba, quando quer levantar o time que eles torcem, esse pessoal, quando quer levantar o time que torce, muitas vezes alguns de imprensa, com 3 jogos, está invicto há muitas partidas, são 10 partidas contra adversários de grande porte, primeira divisão, partindo para a 11ª, é difícil ganhar 11 seguidas. 11 seguidas não, 11 partidas em casa. Tomara que não seja essa 11ª, jogo muito difícil. Jogo muito difícil, claro, mas Essa, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho dos nossos trunfos, dos problemas do Fogão aí para esse confronto. A gente, depois do Botafogo, eu destaquei só o Botafogo na tabela aí para vocês, mas depois eu fiz só da 10ª colocação para a parte final da isso, tabela, para o último colocado. A gente tem o Bahia em Diego, 16º, com Diego, 20 jogos, 5 triunfos, 6 empates, 9 derrotas, né? Empatado com o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Santos, e no segundo turno ainda muito apertado, mas com o triunfo passado, o Bahia já se aproximou daquela zona mais intermediária da tabela, e se conseguir emendar uma sequência de bons resultados, a tendência é se afastar desse grupo de baixo e se firmar ali nesse grupo intermediário. eu acho válido, Diego, que a gente falou do Botafogo, você traga mais um detalhamento, já que você puxou, eu falo sobre o Bahia e sobre a concorrência do Bahia na sequência. Mas vamos voltar com a imagem da parte da tabela do Botafogo para os detalhes. Quantos jogos o Botafogo fez, quantos ganhou, quantos perdeu, quantos empatou. É bom a gente trazer isso, porque é nosso adversário difícil. Viu? Isso, é isso. O Botafogo tem um aproveitamento, como a gente falou, de 100% de aproveitamento em casa. Jogou 10 partidas, venceu Isso, todas as 10. Fora de isso. casa, o Botafogo tem 5 triunfos, 3 empates e 2 derrotas, que é também uma campanha notável, né? Fora de casa, considerando É. o aproveitamento perfeito em casa. E assim, não é à toa, né? Que está na posição que está com 11 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, atual segundo colocado. Outra coisa interessante do Botafogo, e aí já entra um pouquinho aquela questão dos problemas que o Botafogo tem nesse momento do campeonato, apesar da campanha extraordinária. O Botafogo segue na Sul-Americana, empatou por 1-1 com Defensa e Justiça no meio de semana, né? E vai jogar novamente com Defensa e Justiça no meio da próxima semana. Ou seja, o jogo do Bahia está encravado entre esses dois jogos decisivos das quartas de final da Sul-Americana, o próximo lá na Argentina. E mais do que isso, no domingo seguinte, o Botafogo enfrenta o Flamengo num jogo, num clássico que vale muitíssimo, né? Inclusive pela supremacia que o Flamengo tem exercido no Rio de Janeiro nos últimos anos, e o Botafogo agora, em primeiro lugar do campeonato, na certa, tem um foco muito especial para esse jogo. Então, enquanto o Bahia tem as tais semanas cheias de trabalho,
O Botafogo tem um calendário extremamente apertado, com muitos jogos grandes, jogos decisivos, e que isso está trazendo alguns problemas para o elenco, inclusive. E vamos falar do Botafogo logo então, como é que o Botafogo, os problemas do Botafogo, como é que o Botafogo vem, ou começamos com o Bahia? Eu queria dar um toquezinho, já que você falou sobre o Botafogo. Vamos tentar fazer uma análise comparativa de um com o outro. Lembrando que o Bahia tem 21 pontos em 20 jogos, não é? Isso aí. 21 pontos em 20 jogos. O Bahia ganhou 5, empatou 6, perdeu 9, fez 22 gols, tomou 25. Diminuiu bastante essa parte negativa de saldo de gols. E esse perfil do Botafogo, só para a gente situar os amigos internautas, os amigos que prestigiam o nosso farol tricolor, nessa mesma linha, Diego. É isso aí. O Bahia O muito Botafogo, com a campanha que vinha muito ruim no primeiro turno, começou o segundo turno já com esse novo horizonte, né? Com essa perspectiva diferente, com esse grande resultado frente ao Red Bull Bragantino. E assim, a campanha é completamente destoante da do Botafogo, né? Enquanto a gente tinha uma expectativa um pouco maior sobre o Bahia e não tão grande em relação ao Botafogo, pelo primeiro semestre, pelos reforços, por todo o contexto, apesar do Botafogo ser uma SAF também. E aí o que se mostrou foi algo realmente surreal. Eu lembro quando a gente viu o primeiro jogo entre Bahia e Botafogo, eu estive lá na Fonte Nova, inclusive, para essa partida. O Botafogo venceu aquele jogo, mas o Bahia foi superior em grande parte do jogo. Quem assistiu aquele jogo olhava para os dois times e pensando no resto do campeonato falava, não, o Botafogo ganhou esse jogo ocasionalmente, mas demonstrou muitas fragilidades. E o Bahia, ao contrário, perdeu esse jogo ocasionalmente, mas demonstrou qualidades. Então, esse resultado isso, soou um pouco enganoso, mas o que aconteceu depois no campeonato não foi bem isso, né? é verdade. Vamos falar Pois agora um bem, pouquinho, então. Pode dizer. Diego, não, essa é uma situação que a gente tem que enfrentar, indiscutivelmente. Se for comparar a campanha do Bahia com a campanha do Botafogo, os teóricos, os profetas do Apocalipse vão dizer logo, já perdeu o jogo. Mas o Boleirão já disse que o jogo é jogado. O Bahia deu uma respirada, tirou aquele peso maior, mas sabe que ainda tem uma posição delicada, ainda tem uma posição que requer mais pontuação. Um ponto que chega do Rio já é um bem chegado. Agora, é aquilo que eu já disse. O Bahia tem pontuado e não foi pouca coisa meter 4-0 no Bragantino. Quem foi que ganhou do Bragantino por 4-0? Pelo contrário, o Bragantino meteu 4-0 no Botafogo, no Flamengo, isso em Bragança. E meteu 3-0 do Fortaleza, isso na capital cearense. Não é pouca coisa. Um resultado importante, mas o Bahia precisa de outros resultados. A campanha ainda é ruim. A campanha ainda é de risco. Por exemplo, faz um jogo dificílimo contra o Botafogo. E tem que ficar de olho, inclusive, naqueles que estão próximos a ele. O Santos também tem 21 pontos ganhos. A mesma campanha do Bahia perde nos critérios: gols marcados, gols tomados, saldo de gol. Essa é uma questão. O Vasco melhorou, tem 16 pontos ganhos. Aí não encosta nem no Bahia, pelo menos nessa rodada. O Coritiba tem 14 pontos ganhos. Claro que o América de Minas tem uma situação muito pior, 10 pontos ganhos. É verdade que todos os outros já fizeram 20 partidas. E Curitiba, Vasco da Gama e América de Minas só fizeram 19 jogos. Tudo isso representa elemento de análise, pontuação de observação para a campanha. Então, um belo resultado, o melhor resultado do Bahia ao lado da vitória em cima do Palmeiras, aqui mesmo na Fonte Nova, mas ainda precisa, está naquele processo, diria eu, de decolagem. Tem que pegar a altitude de cruzeiro, a velocidade de cruzeiro, aquele espaço em que o avião já está mais seguro. Aí pode tocar para frente. É isso aí. Vamos falar um pouquinho agora da escalação do Bahia, a escalação provável do Bahia nessa partida contra o Botafogo. Eu trouxe a escalação do último jogo, porque É bom. novamente o Bahia tem a possibilidade de repetir a escalação da última partida, né? Lembrando que o Bahia já vem algumas partidas, né? O Bahia fez 3 partidas seguidas jogando no 4-3-3.
No último jogo jogou com Marcos Felipe, Gilberto, Canives, Vitor Hugo, Camilo Cândido, Rezende, Tassiano, Cauli, Ademir, Rafael Ratão e Mingote. A única alteração em relação à equipe que iniciou o confronto contra o Atlético Mineiro na rodada anterior foi a substituição do centroavante, de Everaldo por Mingote. Mas a equipe toda mantida foi a mesma. E Paiva novamente pode repetir a equipe, porque nenhum desses jogadores está suspenso para a partida e não há notícia, pelo menos por enquanto, de lesão. A gente já aconteceu de, na véspera do jogo, no próprio dia do jogo, ter uma informação de lesão, então não dá para cravar ainda. Estamos gravando aqui no sábado pela manhã, então não dá para cravar que todos estarão disponíveis, mas a princípio estarão sim todos esses jogadores disponíveis. Então Paiva pode repetir essa escalação contra o Botafogo lá no Rio. Não sei se seria a melhor opção, mas o fato é que pode repetir essa escalação. Eu, da minha parte, acredito que Paiva não repetirá a escalação, porque esse é o perfil dele. Ele vai jogar contra o líder do campeonato, um time que fez 10 partidas em casa no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, venceu as 10. Então, e tem o Patrício dele do outro lado, não é? Então, português versus português do futebol brasileiro na parte de treinador. Então, para mim, Paiva, do jeito que é, já deve ter bolado com aquela comissão técnica, cheia de anotação, cheia de prancheta, cheia de computador na mão, de celular, de tablet, de iPad, iPad, o que for. Para mim, para ser padrão Paiva, ele deve surpreender com alguém. Quem sabe pensando em Iago Felipe, porque jogou no Rio, jogou no Fluminense, enfrentou muitas vezes o Botafogo. Eu acho que é bem o estilo Paiva. O normal, a tendência, a lógica, para quem está de fora, notadamente, seria a manutenção do mesmo time, que vem de um resultado espetacular contra o Bragantino, 4-0, não é pouca coisa e podia ser mais. Ainda acredito que o Paiva, pelo jeitão dele, pelo que ele já mostrou ao longo dessa permanência no Bahia, pode surpreender com alguém na escalação. Será? Jacaré no lugar de Ademir? Será? Aguardemos. Não acredito em Jacaré. Acho que ele tem optado por Ademir e Ademir tem saído bem, né? Então seria estranho para mim. Agora, a mudança tática, a gente chegou a pensar que ele poderia mudar contra o Atlético Mineiro, né, depois de vencer o América Mineiro, considerando que é um jogo diferente. Assim como esse jogo contra o Botafogo, contra o líder fora de casa, é notadamente um jogo diferente. Mas ele lá manteve o 4-3-3. Paiva, na verdade, ele tem feito mudanças táticas assim em intervalos maiores da competição. Mas para esse jogo, especificamente, talvez o retorno de Acevedo e abrir mão de um centroavante, já que tem Ratão, que é um jogador que tem boa força física do ataque, pudesse ser uma opção. Mas você falou muito bem, ele tem preferido a entrada de Iago Felipe à entrada de Acevedo. Iago Felipe tem experiência, jogou no Fluminense muito tempo, né? Conhece o Botafogo, estava no Fluminense até vir para o Bahia. Então também é um jogador que, se houvesse uma mudança tática para reforçar o meio, para tirar um dos atacantes, também eu acho que estaria no radar de Paiva. Mas assim, eu também não descarto de jeito nenhum que ele mantenha a equipe, porque ele não tem feito muitas mudanças táticas em intervalos curtos de tempo. Como eu tinha falado, eu cheguei a falar naquele vídeo de resumo do primeiro turno aqui no Farol Tricolor. Paiva passou as primeiras 10 rodadas com esquema tático, depois passou mais 6 rodadas com outro esquema tático, e nas últimas 3 rodadas ele está fazendo um outro esquema tático, que é esse 4-3-3, e que tem funcionado bem, né? Se a gente parar para pensar, o Bahia venceu o América, o Bahia fez uma partida, pelo menos no primeiro tempo, muito boa, né? Contra o Atlético Mineiro lá, e o Bahia fez a melhor partida do campeonato, goleando o Red Bull Bragantino. Então a gente fica meio sem saber o que vai acontecer, porque é um jogo diferente, mas é um jogo também que esses pontas mais agudos podem fazer alguma fumaça ali, levar algum perigo aos laterais do Botafogo. Eu vou falar um pouquinho disso depois, que o Botafogo está desfalcado dos laterais titulares e por um bom tempo. É isso mesmo, sem dúvida alguma. Pelo que nós conversamos com os nossos amigos internautas, com as nossas amigas que nos acompanham pelo YouTube, o Farol Tricolor, a ideia de Diego é que pode haver mudança, a minha ideia também é que pode haver mudança. Pensamos em mudanças diferentes. Aguardemos. Lembrando que depois de enfrentar o Botafogo, líder disparado no Campeonato Brasileiro, o Tricolor vai enfrentar a galera que está na parte de baixo da tabela. Joga contra o Vasco da Gama, aqui na Fonte Nova, joga contra o Coritiba,
lá na capital paranaense, e enfrenta o Santos Futebol Clube, também aqui na Fonte Nova. Então, 3 equipes, notadamente Santos, muito o Vasco e Coritiba, que está nessa luta também. É uma sequência, diria, do campeonato que o Bahia está disputando. O Bahia disputa o campeonato indiscutivelmente com o Vasco, indiscutivelmente com o Santos e também alguma coisa com os outros que estão um pouco acima da tabela. Mas falaremos sobre isso também ainda no decorrer dessa nossa apresentação de hoje, Diego. É isso, aquilo que a gente tinha comentado também sobre a posição atual do Bahia. A realidade atual do Bahia é essa ainda, de um time que está lutando contra o rebaixamento e tem um jogo dificílimo, Sem dúvida. né? Mas o Bahia, Sem dúvida. conseguindo alguma sequência boa de triunfos, já pode aspirar a coisas maiores na competição. Entendo que tem time para estar numa posição melhor e esse segundo turno começou com bons sinais, né? Vou falar um pouquinho também do Botafogo, Vale. compartilhar aqui também contigo a possível escalação. Essa informação é do Globoesporte.com, que colocou essa possível escalação do Botafogo para a partida contra o Bahia. O Botafogo tem desfalques importantes, né? A escalação provável que eles colocaram aí é com Lucas Perry, JP, Adrielson, Vitor Cuesta e Hugo, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo, Vitor Sá, Luiz Henrique e Janderson como a escalação mais provável. Esse é um Botafogo que tem alguns desfalques sérios, né? Desfalques importantes. Por exemplo, o desfalque mais recente que foi suspenso no último jogo foi Tietê, um jogador muito importante que fez o gol do triunfo do Botafogo aqui contra o Bahia, que é aquele jogador que ajuda na marcação, que ajuda inclusive a cobrir lateral às vezes e sobe para o ataque com qualidade, né? E o Botafogo vai ter alguma dificuldade para substituir Tietê, né? Se você olhar, se a gente analisar a escalação do Botafogo, JP era a terceira opção, né, para ser lateral direito, porque Rafael, que era o titular em boa parte da competição, ele se lesionou, uma lesão séria no joelho, provavelmente não joga mais esse ano, e Di Plácido está suspenso, que era o seu reserva imediato. Então, JP e o Galvão, a informação que a gente tem, cumprimentando inclusive o amigo Cláudio, seguidor do canal, entusiasta que acompanha muito o Botafogo, que ele falou pra gente que o JP é um jogador melhor no apoio do que na defesa. Então, quando a gente pensa nesse jogador que avança muito, ele pode dar espaços, né? Ali para um lugar onde o Ratão tem jogado. E a gente tem a possibilidade de retorno também muito importante de Biel, né? Então, Biel enfrentando um lateral que é um reserva, entrando num segundo tempo, pode fazer uma fumaça importante ali no nosso lado esquerdo do ataque e no lado direito do Botafogo. A zaga do Botafogo deve ser a titular, que é uma das melhores defesas do Brasil. Na minha opinião, a melhor defesa do Brasil, defesa central hoje em dia, formada por Adrielson e Vitor Cuesta. A lateral esquerda do Botafogo vem também com um jogador que não era titular, né? Marçal era o titular e se lesionou. É um jogador mais defensivo, né? Vai ficar ali na posição de Ademir. E aí vem o meio de campo com esse problema grande. Marlon Freitas é o titular que joga, um jogador mais defensivo, mas não tem esse avanço, né, que Tietê tem. Essa qualidade que Tietê normalmente dá à equipe. O Globo Esporte coloca como possível substituto dele Gabriel Pires, que também está voltando de lesão, mas ele pode também optar por Danilo Barbosa, que é uma outra opção que eles têm. Mas nenhum com a qualidade de apoio de jogo que Tietê tem. E na frente, o ataque do Botafogo também é perigoso, mas é bom lembrar que está há muito tempo sem o principal artilheiro do campeonato, seu principal jogador no campeonato, que é Chiquinho Soares, e Janderson, que é o seu substituto imediato, tem seu substituto, não fez ainda nenhum gol no Campeonato Brasileiro, é um jogador muito forte fisicamente, mas não fez gol. Os pontas do Botafogo são perigosos, são Vitor Sá e Luiz Henrique. Luiz Henrique, especialmente, jogador de muita qualidade. E a outra opção em relação a Janderson é colocar Diego Costa, que ainda está em período de adaptação, ainda um pouco longe, mas aí a gente tem essa dúvida entre um jogador mais jovem, mais forte, né, e que está jogando sempre, que é Janderson, e um jogador experiente, muito perigoso, mas fora de ritmo, que é Diego Costa, brasileiro, também naturalizado em espanhol, que já jogou até Copa do Mundo pela Espanha. Perfeito, perfeito. O que você traz é justamente o que a gente já conhece, você traz reforço com detalhes, elementos de muita ilustração, muito válido, aquilo que a gente já sabe. O Botafogo é um time dificílimo, é o líder do Campeonato Brasileiro, disparado, e o pessoal do Botafogo esperava essa campanha. Entrosou, encaixou e está aí. Jogo difícil. Vai procurar defeito, alguém vai procurar defeito do Botafogo? Pode procurar, pode até encontrar, mas sabe que
está bem na defesa, está bem no meio de campo, está bem no ataque. É uma equipe que tem conjunto. Esse é um grande detalhe do Botafogo. Perdeu alguns jogadores, fez negócio com outros, tem contusão do seu jogador mais importante, mas continua vivo na competição. Tomara Perdeu que o nesse técnico. domingo, Outro detalhe contra o importante, Bahia... perdeu o técnico. E isso, bem lembrado, Diego. Perdeu o técnico e foi um drama, né? É interessante. Quando é do lado de cá, quando perdeu o técnico, Jorge Jesus sai do Flamengo, é um drama até hoje, é uma viuvez. Qualquer treinador do Flamengo tem que passar pela síndrome da viuvez, isso para a galera que torce para o Flamengo e do Rio, principalmente, da síndrome da viuvez de Jorge Jesus. Todo treinador que passa por lá tem isso. E aí o Botafogo, coisa mais comum é mandar treinador embora. Quando o treinador vai embora, e foi um drama, e não queria, e foi traição, e não sei o que, ela foi se armar, foi montar no dinheiro, profissional. E ainda assim, o Botafogo, muito bem montado, muito bem estruturado, seguiu no seu conjunto, Diego lembrou bem, além de tudo isso, tinha perdido o treinador que muita gente apontava. O Botafogo está assim por causa do treinador. Não, não era só isso. Valeu, né, Diego? E a arbitragem? Pronto, Que é motivo de preocupação muitas vezes. Nossa tela inicial aqui, mas pode vir com as informações da arbitragem. A arbitragem vai estar com Flávio Rodrigues de Souza, FIFA São Paulo, que apitou nesse campeonato muitos jogos do Botafogo. Como é um time que é marcado pela superstição, a galera do Botafogo está vibrando com Flávio Rodrigues de Souza, FIFA São Paulo, na arbitragem, auxiliado por Danilo Ricardo Simon, FIFA São Paulo também. E Miguel Ribeiro da Costa, também FIFA São Paulo. No VAR, que hoje é importantíssimo, o VAR é hoje mais importante do que os bandeirinhas, muitas vezes, para o esquema que existe hoje em termos de tecnologia, né? Porque, para mim, os bandeiras têm um trabalho importantíssimo e muito válido. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, conhecidíssimo também. E esse é FIFA São Paulo. Vamos aguardar. É um trio de arbitragem e a gente sabe que árbitro de futebol e goleiro, a gente só pode fazer o comentário quando o jogo acaba, notadamente em termos de desempenho. Mas tem boa procedência essa equipe de arbitragem para o jogo Bahia e Botafogo. É Botafogo e Bahia, mas para nós é Bahia e Botafogo. Sempre. É isso aí. Acho que falamos sobre tudo, sobre esse pré-jogo importante, né? Esse jogo grande para o Bahia, esse jogo também grande para o Botafogo. O Bahia, como falamos, com essas semanas de trabalho, espero que se reflita em bons resultados. E o Botafogo com esse jogo apertado entre as quartas de final decisivas da Sul-Americana contra o Defensa e Justiça e com esse outro clássico aí na semana que vem contra o Flamengo, que certamente pesa muito. O Botafogo mais desfalcado, mas o Botafogo muito melhor no campeonato. Mas dá para arrumar um ponto ou quem sabe até 3 lá, fazendo boas opções, jogando o jogo, como você sempre diz. Dá para pensar em uma continuidade dessa recuperação no segundo turno para a gente começar a aspirar uma classificação melhor e conquistas mais importantes do que o mero fugir do rebaixamento, porque o Bahia fez investimentos para muito mais do que isso. E a gente pode acreditar que isso estará à mostra desde que, logicamente, os resultados venham como a gente espera. Perfeito. Mas, no entanto, porém, contudo, todavia, o momento é fugir do rebaixamento. São degraus que têm que ser subidos, não é? São prateleiras para colocar o equipamento, a decoração. Então, para agora, é fugir do rebaixamento. Então, podia estar melhor, o Botafogo também podia estar pior. Agora, é sair dessa zona, principalmente, fazer o que, como eu disse na vez passada, que nosso farol tricolor, fazer o que o Goiás fez, dar uma engrenada, ganha 1, 2, 3. E eu tenho essa tese. Qual é a lógica? Mesmo a gente que vai torcer e sabe que espera que o Bahia ganhe, torce realmente para isso, é que o Bahia perca esse jogo. É que o jogo, a lógica, quem é apostador, quem bota dinheiro, quem acompanha, quem isso, quem aquilo, sabe que o Botafogo é o favorito. Então, se é assim, para que vai ficar jogando atrás, chamando o Botafogo? Isso eu acho um absurdo. Claro que não pode se abrir. Diego trouxe os números, nós conhecemos o desempenho do Botafogo. Você, meu amigo, minha amiga, vocês que acompanham o Farol Tricolor, sem dúvida alguma. Agora, a gente também conhece que mesmo nos jogos em que o Bahia esteve mal, não se apresentou tão bem,
Quando foi ao ataque, tinha um desempenho que agradava. Tinha um toque de esperança para o torcedor. Então, bota esse time também para jogar. Ainda mais depois de fazer 4-0, basta fazer 1-0 no Botafogo, estou satisfeito. 1-0, para mim, meu domingo já está muito ganho. Não precisa dar goleada no Botafogo, não. Estou brincando que o jogo é sério, mas estou falando sério também em termos de enfrentar o adversário. Agora, esperar o adversário para ver o que é que vai fazer, sendo o Botafogo e no Rio, a situação é complicada, viu, Diego? É isso aí. Jogar o jogo, buscar um resultado importante, jogar com uma boa postura, né? Sem Que é dúvida. possível conseguir algo lá com essa situação toda do Botafogo, com a melhoria do ânimo do Bahia. E quem sabe a gente traz um resultado importante. Comenta aqui feliz no domingo essa continuidade da recuperação no segundo turno. Contando com todos os amigos e amigas que prestigiam o Farol Tricolor. Só para fechar, ontem é o início da viuvez do esporte em relação a Luciano Juba. O último jogo, e o Sport tomou 2-1 dentro de casa do Ituano, que está lá na soma de pontos para não ficar na zona. 2-0 no primeiro tempo, com 5 minutos de jogo. E o Ituano perdeu 2, 3 lances de oportunidade para ampliar o marcador. Então, o esporte, o tal do esporte e tal, que quis botar a culpa toda em Luciano Juba, alguns, inclusive torcedores. Luciano Juba tá vindo para o Bahia. Deve estar arrumando as malas. Tomara que chegue amanhã ou depois. E aí eu quero ver quanto tempo vai ser necessário para Luciano Juba estar ajustado ao padrão CID, ao esquema de jogo de pensamento da equipe técnica, da comissão de Paiva, de Renato Paiva. Isso é guerra. Guerra é correr dentro. Guerra, quem fica pensando, quem vai para o front, vou ver o que é que eu faço, não pode. É um jogador diferenciado. O Cid botou um dinheiro bom no investimento do Bahia, não é? Luciano Juba está chegando em fim de contrato, está chegando de graça. O esporte não quis dinheiro, mas a gente quer ganhar. Quer ter um jogador bom de bolas paradas, um jogador que começou de lateral esquerdo e hoje ele trabalha bem como ponta e bem como jogador de armação, bem como jogador que vai à linha de fundo. Jogador importante. Espero que a comissão técnica do Bahia, que o seu treinador Renato Paiva eles não demorem muito para fazer a adaptação ao esquema tão profundo, tão diferenciado que querem passar. Vida que segue, tomara que o Bahia meta 1-0 no Botafogo, pelo menos, nesse domingo. É isso aí. Que Lembrando digo? a todo mundo aí, todos os tricolores, de seguirem nosso canal, se inscreverem no canal, de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar à vontade para a gente seguir esse trabalho. E quem sabe Isso. continuando a trazer boas notícias e uma reação grande do Bahia no segundo turno, seguindo agora nesse domingo, nesse confronto decisivo contra o Botafogo. É isso aí. Perfeito. Torcendo, mas tendo uma visão crítica do que acontece nos espaços de campo, nas 4 linhas, como se dizia antigamente. E vamos nessa, né, Diego? Bora Bahia. É isso aí. Bora Bahia, até o próximo vídeo, um abraço a todos. Aquele abraço.